Pelo segundo ano consecutivo, no decorrer das comemorações do 10 de junho, não foi possível realizar as Pomonas Camonianas em Constância em virtude da atual situação de pandemia. Este ano, com uma programação mais reduzida, houve lugar à deposição de flores junto ao Monumento a Camões e a habitual sessão solene comemorativa, com os discursos oficiais. Houve ainda a apresentação dos quadros temáticos, uma aula com Camões pelos alunos da Escola Básica de Santa Margarida e da Câmara de Constância. O dia contou ainda com a inauguração do Monumento aos Combatentes do Concelho, no Largo Cabral Moncada. A realização de uma tertúlia de poesia da Casa Memória de Camões, intitulada Camões Revisitado, encerrou estas comemorações. Entretanto, o surgimento de um caso de Covid na creche da Santa Casa da Misericórdia de Constância, onde se encontra a filha do presidente da Câmara de Constância, levou ao isolamento das crianças e dos pais, pelo que o presidente do município, Sérgio Oliveira, não participou nas referidas cerimónias. Olga Antunes, diretora do Agrupamento de Escolas de Constância, fez a primeira intervenção da tarde, começando por recordar os muitos poetas que por Constância passaram para introduzir um texto de um aluno onde se apresenta a Vila Poema. Neste 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, gostaria de partilhar convosco um misto de sentimentos e um misto de vontades um pouco adiadas pela situação de pandemia. Nesta que chamaram Vila Poema, e cujo nome assenta melhor que nenhum outro, não só pelos poetas que por Constância passaram, Camões, Vasco Lima Couto, Alexandre O'Neill, mas sobretudo daquela rara qualidade que só a poesia tem, aquela tão especial capacidade que nos faz multiplicar sentidos e desdobrar sensações. Este não é um texto meu, é um texto escrito por um dos nossos alunos para apresentar Constância. E esse aluno continuava: Constância oferece a quem a visita a possibilidade de sentir o apelo dos rios Tejo e Zézere, que se unem no longo abraço, e nas suas margens reviver o passado dos antigos marítimos, da pesca, da construção, dos barcos e das redes, do comércio. A poucos passos, o Museu dos Rios é visita obrigatória. E o aluno continua: a estrofe seguinte desta visita faz-nos recuar ainda mais no tempo. Praça do Pelourinho, Igreja da Misericórdia, Casa da Memória Camões, Torre do Relógio, Capela de Santana, Igreja Matriz. Mas permitam-me que acrescente um verso e não esqueçamos o Jardim Horto, a estátua de Camões e o espaço onde nos encontramos. Esta é uma visita guiada de um aluno nosso e que sem dúvida nenhuma se enquadra neste dia de celebrações. Mas como comecei por dizer, deixa-me partilhar convosco, por um lado, a satisfação de podermos estar hoje aqui, ainda com medidas de segurança um pouco mais suaves do que no ano anterior, sabendo, porém, que a nossa comunidade continua em alerta. Além disso, a satisfação de poder apresentar pequenos quadros daquele que é um projeto maior do teatro e representação do agrupamento, onde as disciplinas do currículo e as artes se juntam para homenagear o poeta nesta Vila Poema. Daqui a pouco teremos a oportunidade de assistir àquilo que é possível nestas que seriam as 25ª ou 26ª Pomonas Camonianas. E é aqui que entra a saudade. A saudade e a tristeza de não podermos estar a fazer a abertura das Pomonas Camonianas, sem dúvida um grande evento que costumávamos realizar e que esperamos voltar a realizar no próximo ano, que homenageia Camões, a época em que o épico viveu em Constância e a sua ligação à vila. É de há muitos anos, é muito antiga e arraigada à relação de afeto, fundada na tradição de que o poeta terá vivido na vila durante algum tempo e aqui tendo escrito parte da sua produção poética. Saudade de assistir às danças renascentistas junto ao Monumento a Camões, do tomem lá do Camões no Jardim Horto, de comprar cerejas no mercado quinhentista e de tantas outras memórias. Porém, é com grandes imprevistos que todos nós crescemos. A situação de pandemia com que nos deparamos,
ajudou-nos a repensar a educação e o modo como podemos ensinar e aprender melhor. Guardemos, pois, esta lição e que ela nos sirva sempre como motivação para a superação das nossas dificuldades. Neste dia que é de festa, não podemos esquecer as dificuldades de superação e a vontade de superação de toda a nossa comunidade e muito especialmente porque sou diretora do agrupamento de toda a comunidade escolar. Esperamos que a nossa escola se torne uma escola aberta, continue a ser uma escola aberta ao conhecimento, ao crescimento feliz dos nossos jovens, mas também interventiva e a ajudar na resolução dos problemas sociais que jamais podem ser ignorados. A todas as crianças e jovens neste dia de Portugal, de Camões, nesta Vila Poema, não podemos deixar de mostrar que todos estamos empenhados e todos estamos presentes para que a vida possa voltar ao seu normal. António Matias Coelho, o Presidente da Casa Memória de Camões, recordou depois um conjunto de 3 palavras que, referiu, encerram todo o simbolismo das comemorações e vivências do 10 de junho. Muito boa tarde a todos. Neste 10 de junho, dia de Camões, gostaria de destacar apenas 3 palavras. A primeira é a palavra Camões. Hoje é dia de Portugal. É dia de Portugal em todo o país. Hoje é dia das comunidades portuguesas. É dia das comunidades portuguesas em todo o mundo. Hoje, aqui em Constância, é, sobretudo, dia de Camões. E por uma razão simples. É porque Camões tem, com Constância, como não tem com nenhuma outra terra em Portugal, uma relação de afeto, que é uma relação que faz parte da nossa identidade e que por isso nos distingue dos demais. E portanto, 10 de junho em Constância, sendo o dia de Portugal, sendo o dia das comunidades, é antes de mais e em primeiro lugar, dia de Camões. A segunda palavra é a palavra pandemia. A pandemia que mudou as nossas vidas, a pandemia que em tantos aspectos parou as nossas atividades, das pessoas, das instituições. No nosso caso, por exemplo, tivemos que parar em março do ano passado, retomamos no verão, fizemos algumas atividades de julho a outubro, depois voltamos a fechar em novembro, estivemos todos estes meses parados e estamos agora novamente a retomar com esta celebração, com a tertúlia de poesia que já foi anunciada que acontecerá aqui no Jardim Horto às 6 da tarde, esperando que a pandemia passe, que passe depressa e que possamos voltar à nossa vida normal. A terceira palavra é a palavra monumento. Este monumento que aqui temos, monumento a Camões, faz agora 40 anos. Foi inaugurado pelo 10 de junho de 1981 pelo Presidente da República, General Ramalhianes. E é o primeiro de 3 dos bens patrimoniais que a nossa fundadora, a jornalista Manuela de Azevedo, deixou a Constância e que celebram essa relação íntima do poeta com a vila. Os outros 2 são o Jardim Horto de Camões, aqui ao nosso lado, que foi inaugurado 9 anos depois, em 1990, pelo Presidente da República, Dr. Mário Soares, e a Casa Memória de Camões, cujas obras no edifício ficaram concluídas em 2005. Este monumento a Camões, com 40 anos, estava, até há pouco tempo, a dar sinais de degradação próprios do tempo que passou. Foi objeto de uma intervenção de reabilitação, feita pela nossa associação, e está aqui, olhando o futuro, como sempre esteve, mas agora renovado. Há um aspecto que é, muitas vezes, motivo de espanto para quem visita Constância pela primeira vez e visita este monumento pela primeira vez, que é o facto de não aparecer um Camões de pala no olho, tapando o olho que não há. E a explicação é simples. É porque se Camões esteve em Constância, como o povo diz que esteve, terá sido em 1546, 47, ou seja, quando tinha 22, 23 anos, antes de partir para o norte da África e, portanto, antes de perder o olho que depois o obrigou a usar a pala com a imagem que todos conhecemos. O nosso Camões, o Camões de Constância, é este Camões
jovem, agora com o seu monumento reabilitado, que ficará connosco e que ficará eternamente jovem. E que viva Camões em Constância. Jorge Pereira, o vice-presidente do município de Constância, em representação do presidente Sérgio Oliveira, fez a intervenção final, começando precisamente por divulgar uma mensagem do presidente do município. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a Constância e às cerimónias do 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Começo por referir que, por indisponibilidade do seu presidente, que por precaução fruto da pandemia, se encontra no seu domicílio. Irei transmitir uma mensagem do próprio que não quis deixar de se fazer expressar neste momento, que passo a citar. É com profunda tristeza que não estou aqui convosco. Encaro o exercício do cargo de Presidente de Câmara como um dever, uma missão à qual nunca podemos falhar. Mas fruto da existência de um caso positivo na creche da minha filha, tendo a mesma entrado em isolamento, entendo que até não ter a certeza que a minha filha está negativa, não devo sair de casa. Conto que o teste seja realizado nos próximos dias, de forma a retomar as funções na próxima segunda-feira. Deixo uma saudação muito especial ao nosso general Joaquim Rodrigues e, na sua pessoa, a todos os militares, a todos os autarcas, aos dirigentes associativos, aos trabalhadores da Câmara e um abraço muito apertado e sentido aos nossos combatentes, pois a homenagem é para eles. Muito obrigado e a todos. Oi. Excelentíssimo Comandante da Brigada Mecanizada Brigadeiro-General Valente Marques. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Constância. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Casa Memória de Camões. Excelentíssima Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Constância. Excelentíssimas Senhoras Vereadoras. Excelentíssimo Senhor Adjunto do Comandante da GNR de Constância. Excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Constância. Excelentíssimos Senhores e Senhoras Presidentes de Junta de Freguesia de Santa Margarida da Cotada, Montalvo e Constância. Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Constância. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Margarida. Excelentíssimo Senhor Secretário e Tesoureiro da Junta de Freguesia de Montalvo. Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vogais das Assembleias de Freguesia de Santa Margarida e de Constância. Excelentíssimo Senhor Reverendíssimo Padre Nuno Silva. Excelentíssimo Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Constância. Digníssimos Presidentes e representantes das associações e coletividades do Conselho de Constância. Comunicação Social. Pelo segundo ano consecutivo, fruto da pandemia que ainda vivemos, não foi possível realizar as Pamonas Camonianas. Uma iniciativa desenvolvida em estreita colaboração com a Associação Casa Memória de Camões e com o Agrupamento de Escolas de Constância. No entanto, não podia a Câmara Municipal e as instituições acima referidas deixar de assinalar uma data tão simbólica para a nossa comunidade. As ruas e os becos da nossa vila respiram poesia e demonstram a ligação íntima baseada na tradição popular com o poeta maior do nosso país, Luís Vaz de Camões. Esta ligação e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há vários anos e que levou a que na nossa terra tenhamos um monumento a Camões, um jardim-horto, uma casa-memória e umas Pamonas Camonianas, dão corpo e atestam a importância que damos, enquanto comunidade, à presença de Camões na nossa vila. Esta ligação, a par das outras potencialidades do nosso concelho, são um ativo a que todos nos deve mobilizar. Não menos importante é que neste momento a nossa região e o nosso país não só reconhecem, como atestaram esta ligação única de Constância com Camões através do reconhecimento regional e nacional da abertura da Casa Memória de Camões. Este foi o primeiro passo que foi dado de um trabalho desenvolvido em conjunto com a Associação Casa Memória de Camões e que provavelmente não fosse a pandemia que paralisou um conjunto de processos, o mesmo já estaria bem mais adiantado e consolidado. Esta é uma matéria que nos deve mobilizar a todos, pois não temos dúvidas em afirmar que no dia em que a Casa Memória
abra ao público, a nossa vila sofrerá uma transformação assinável naquilo que será o fluxo de turistas e com isto será injetada uma nova dinâmica na nossa economia local. Ganhará Constância, mas também a região e o país. Por outro lado, a realização das pamonas camonianas incutem nos nossos jovens que frequentam o agrupamento de escolas o gosto pela poesia e garantem a continuidade e a reafirmação da ligação da nossa comunidade a Camões. O trabalho desenvolvido acerca da temática camoniana é indissociável do nome da jornalista e amiga de Constância, Manuela de Azevedo, a qual devemos lembrar e agradecer no dia de hoje pelo trabalho desenvolvido. Reconhecimento e agradecimento extensível a todos os dirigentes da Associação da Casa Memória de Camões, que com ela a desenvolveram e que hoje dão continuidade ao seu trabalho. Hoje celebramos o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E dentre todas as dificuldades, de todos os problemas, devemos-nos orgulhar do nosso país. Um país com mais de 9 séculos de história, uma das nações mais antigas do mundo e que soube partir de forma corajosa e destemida à procura de novos mundos e de novas culturas. Num Portugal que ao longo dos séculos enfrentou guerras, crises, uma ditadura, pandemias, mas que soube sempre encontrar o caminho e ultrapassar as dificuldades. E as vitórias devem-se ao nosso povo que se esforça, que se empenha e que trabalha. No Dia de Portugal, que é o Dia dos Portugueses, deixo uma palavra de conforto a todas as famílias que passam por dificuldades, sejam elas económicas ou sociais, ou pela perda de familiares nesta dura batalha que tem sido a Covid-19. Devemos acreditar no futuro, ter esperança no mesmo, encarando-o com otimismo e com orgulho em sermos portugueses.